Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e dando continuidade aos nossos aprofundamentos, mais ou menos, nos ensinamentos de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o rapaz que era rico e que procurou Jesus para que Jesus pudesse falar para ele o que ele precisaria fazer para ter a vida eterna. E nesse momento, né, quando esse moço estava falando com Jesus, ele fala assim: Bom mestre, que farei para conseguir entrar na vida eterna? Ou para conseguir a vida eterna? Como eu sempre falei em outros episódios, Jesus nunca prometeu a imortalidade, e sim a vida eterna. Ou seja, a nossa realidade. A eternidade é uma coisa nossa. Cada dia que passa, cada mês que passa, nós estamos atravessando pela vida eterna. E quando Jesus responde para ele, porque quando ele fala bom mestre, Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Então, só um é bom, aquele que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aqui nós vamos ver uma coisa que existe um equívoco muito grande. Então, quando ele chama bom mestre, ele responde Jesus. Jesus responde para ele: por que você me chama de bom? Ou seja, Jesus também passou por toda uma fieira, né, um caminho de aperfeiçoamento, de evolução, e ele ainda estava nesse processo de evolução espiritual, moral, ético, senso de justiça. E então Jesus mostra para ele, para esse moço, que bom somente um que é Deus. Então nós somos deuses, porque também Jesus fala: vós sois deuses, vocês são deuses. E isso também está escrito lá no Antigo Testamento. Então, nós somos deuses porque nós somos essência do Criador. Nós somos a manifestação viva do Criador. Então, para que nós possamos reunir os elementos que nos farão cada vez mais abrir os olhos, né, e furarmos assim várias redes que estão acima da nossa consciência, então nós temos realmente que expandir essa consciência, expandir essa centelha cada vez mais que existe em nós. E aí então Jesus fala: guarda os mandamentos, se você quer entrar na vida. E aí o jovem pergunta: mas quais mandamentos? E aí Jesus fala: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dizer falsos testemunhos. Então aqui também a palavra adultério não é só a traição conjugal, não é isso que... Isso também é um peso e bastante grande, mas o que Jesus está falando é da cobiça daquilo que não nos pertence. E aí, dentro dessa cobiça, nós vamos perceber que hoje o mundo sofre por conta exatamente da cobiça. Porque um quer ser mais que o outro, um quer ter mais que o outro, um quer mandar mais que o outro. E isso entra nesse processo do adultério, porque começa assim, com a cobiça, né? No caso, como nós temos hoje firmado em nossa mente, adultério é aquele que cobiça a mulher do outro, é aquela que cobiça o marido ou o homem da outra. E não é só isso. Então, extrapola além disso. Não furtar, é natural, não roubar. E não falar mal um do outro, não levantar falso testemunho. Então, quando Jesus também diz não furtar, é não furtar mesmo, não furtar
o sorriso da outra pessoa, quando nós temos aquele comportamento agressivo e que nós apagamos um sorriso, apagamos uma alegria, apagamos uma esperança, ou então uma atitude positiva, que também é apagado muitas vezes. Então, isso tudo está dentro do furto, do roubo. O roubo não é só você pegar a carteira, pegar uma propriedade, pegar. Não, o roubo vai além disso também. Tudo o que Jesus fala, nós temos que começar a entender assim no beabá, para nós podermos entender a outra fase, a outra fase, a outra fase. E, lógico, quando eu não tenho nada contra o meu semelhante, mesmo que o meu semelhante não corresponda às minhas expectativas, eu estou dentro desse conceito que Jesus fala, que não falar, não dizer falso testemunho. Porque falso testemunho não é exatamente também somente falar mal. É afirmar uma coisa segundo a minha própria opinião. Então, isso também é muito importante. Então, Jesus, o rapaz falou assim, aí Jesus conclui ainda, né? Honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. Aí o moço fala, tudo isso eu faço. Desde a minha infância, desde a minha mocidade. O que ainda me falta? E aí que vem, né, o grande problema que nós temos em relação a exatamente isso, o que eu faço para ter a vida, ou para entrar, ou para conseguir a vida eterna. E Jesus vai falar para nós assim, né? Se você quer entrar na vida, ou seja, então, quem entra na vida é aquele que abre os olhos, é aquele que vê as coisas como realmente são. As coisas são. Então, Jesus fala, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e aí vem e segue-me. Então, é simples assim. Vá, venda tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus sabia perfeitamente com quem ele estava falando, o nível digamos assim, de apego que esse rapaz tinha. E aí ele diz, né, para o rapaz, olhando para o rapaz entristece, olha para baixo e fala, não vai ser dessa vez porque eu tenho muitas propriedades. Então aqui, na verdade, Jesus está falando não para ele dissipar os bens dele, não para ele jogar fora ou para ele se despir de todos os bens que ele tinha. É uma renúncia apenas, né? No caso do apostolado, aqueles que estavam como apóstolos de Jesus, eles realmente renunciaram, porque eles começaram ou eles abraçaram a missão juntamente com Jesus. Então, nós sabemos que Mateus, ele era rico, ele era um publicano, então ele tinha muitos bens, mas ele simplesmente faz o quê? Ele abre mão daquilo, porque ele sabe que ele ia realmente trabalhar, né, dentro desse messianato. Era muito importante, tanto que nós estamos trabalhando no Evangelho de Mateus. E todos os outros, cada um teve também que fazer a sua renúncia. Pedro, o apóstolo Pedro, ele era casado. Provavelmente ele tinha filhos. Ele também renunciou. Mas isso não significa que eles tinham que passar uma borracha naquilo que eles já tinham construído e estavam ali. Porque a gente sabe que Pedro, às vezes, voltava, né? Em determinado momento, quando ele ia para Cafarnaum, ele voltava, encontrava com a sua família, assim como os outros discípulos também. Então, quando Jesus fala em renúncia,
nós vamos ver que ele não está pedindo para nós a renúncia num monastério, né, no isolamento. Na verdade, às vezes é a renúncia de 1 hora, 2 horas, no fim de semana. Não é tanto, mas nós não temos ainda a capacidade de análise disso. Então, essa renúncia é no trabalho do amor ao próximo. Servir a Jesus é no trabalho de amor ao próximo. Dar o nosso melhor, dar aquilo que nós podemos dar, mas nós ainda temos uma dificuldade de amar o próximo. Por quê? Vou dar um exemplo. Então, o meu próximo levou uma queda, caiu, e ele se machucou. Então, eu vou lá, estendo a mão para ele e ajudo ele a levantar. E aí eu falo para ele, que pena que você caiu, porque você escolheu esse caminho que tem essas ciladas, onde você escorregou e caiu. Ah, tá bom, passa algum tempo, lá vem o nosso amigo outra vez, o nosso irmão, com a mesma queixa, com as mesmas lágrimas, com a mesma dor, porque caiu exatamente no mesmo lugar que ele havia caído a primeira vez. Nós prontamente levantamos, olha, eu te avisei, não ande por aí. Não ande por aí porque o caminho não é bom. Ah, tá bom, entendi. Mas, pela terceira vez, esse irmão novamente repete o mesmo ato, caminhando naquele rumo que vai levá-lo a uma queda. Na terceira vez a gente fala, olha, eu já te avisei, não é a primeira vez, não é a segunda, é a terceira. E você continua cometendo o mesmo ato, a mesma atitude. Ai, desculpa, mas agora eu vou fazer isso mesmo. Aí na quarta vez, a gente fala, não vou te ajudar mais. Não merece. E muitas pessoas fazem isso até, eu não vou fazer a oração por você, porque não adianta. E servir na seara do Mestre Jesus, fazer aqui aquilo que o rapaz queria que fizesse, é exatamente também a renúncia dessa nossa capacidade de julgamento que nós temos em relação aos nossos irmãos. Então, quando o moço viu isso, ele ficou triste, porque tinha muitas propriedades e ele não ia poder seguir Jesus. Mas será que quem tem muitas propriedades não pode seguir Jesus? Pode sim. Porque propriedades, riqueza é relativo. Então, vamos pegar um grande empresário. Um grande empresário que tem, assim, tem empresas, várias empresas, tem até vários satélites que trazem, né, que as imagens, que abastecem o mundo com as imagens de toda a tecnologia que nós utilizamos hoje. Ele é extremamente rico, mas dentro da conceituação, ele faz o bem para o semelhante, ele faz o bem para o próximo, faz. Então, ele está dentro daquilo que Jesus falou. Se você quiser, né, seguir, venda tudo que se tem, ou seja, venda aquilo que você tem como liberdade. Eu preciso fazer, eu não vou ter tempo, eu não tenho tempo. A nossa maior riqueza, gente, é o tempo. Porque nós somos péssimos administradores do tempo. Então, nós não entendemos. Ai, não vou ter, não vai dar. E assim nós não seguimos Jesus. Bom, aí Jesus fala que, em verdade, ele estava dizendo que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Esse rico é aquele que é um péssimo administrador de tudo que ele tem, da própria vida. E outra vez eu digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha
do que entrar um rico nos céus, no reino dos céus. Então, é lógico que nós sabemos que é inviável, é impossível, realmente num pequeno buraquinho, um camelo entrar. Mas esse camelo é o grau da dificuldade que nós colocamos para servir ou para seguir Jesus. E os discípulos, quando ouviram isso, eles ficaram muito admirados e disseram assim: mas se é assim, quem poderá salvar-se? Porque todos eles tinham também a sua riqueza. Uns mais, uns menos, né? Mateus, por exemplo, era rico. Qual outro era rico? Judas Iscariotes era rico. Deixa eu ver mais um outro rico. Bom, tinham os seus bens, era de forma, uns mais, uns menos, mas era o mesmo apego, digamos assim, porque riqueza é relativo. Jesus fala que o nosso coração está onde nosso tesouro está. E o que é o nosso tesouro? Às vezes o nosso tesouro é uma palhoça. E às vezes é um palácio. Ou às vezes é só uma lona para nos proteger do tempo, do sol, da chuva. Então é tudo muito relativo. Então Jesus diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Novamente vou falar. Quando Jesus fala a um Deus nada é impossível, ele está falando da essência divina que somos nós. Então, para nós, nada é impossível, porque nós somos a essência do Criador. Então, nós temos todas as potencialidades ainda embrionárias dentro de nós. E nós temos que fazer o quê? Começar a expandir essas potencialidades. E para que nós possamos expandir a potencialidade, nós temos que começar a expandir a nossa consciência. E o que é a expansão da consciência? É o entendimento acima daquilo que até hoje nós vimos e temos como premissa serem puramente verdadeiras. E que há anos e anos, ou milênios, nós fazemos isso de uma forma só de aparência, de uma forma só exterior. E agora nós temos que abrir os nossos olhos e expandir essa consciência, entendendo melhor as palavras do Mestre. Então, há um Deus, tudo é possível, e cada um de nós somos Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então ainda nós temos essa expectativa de ter algo em troca, receber algo em troca. E Jesus fala: em verdade vos digo que aqueles que me seguem, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, quando estiver o momento onde todas essas mentes que estão mais acordadas, essas consciências mais expandidas, isso será a regeneração. O Filho do Homem se assentar no seu trono e toda a sua glória. Trono e glória significa a capacidade que ele tem, ou aquilo que foi outorgado a ele ser o grande governante desse país, o responsável pela evolução da raça humana. E aí ele diz assim: também vocês, os discípulos, se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, 12 tribos. Então, só as 12 tribos serão julgadas. As 12 tribos de Israel, Jesus fala nesse contexto, é todo o globo terrestre. São todos os povos, todas as raças, todas as nações. Então, nós hoje somos 12 tribos de Israel. Todos. Né? Todos os continentes. E daí ele fala, né? Todo aquele que tiver renunciado e que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
e terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então não é assim deixar, abandonar, é renunciar 1 hora, 2 horas, um fim de semana, um dia. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, muitos que chegaram antes de nós, eles não tiveram esse entendimento. Então, eles serão os últimos. E nós que começamos a abrir os nossos olhos agora, que começamos a ter esse entendimento, então nós seremos os primeiros a entender, a compreender e a agir de forma diferente. Dentro de um mundo que terá que se transformar, sim. Porque não é o mundo que se transforma, mas sim a conduta humana, sim a maneira que o homem se expressa dentro da criação. E por isso nós somos espíritos vivendo uma experiência num planetinha pequeno chamado Terra. E num mundo tão suscetível de se desintegrar, de se decompor. Mas nós somos deuses, então nós podemos superar tudo isso. Tanto que a morte não existe, como nós entendemos ou entendíamos até pouco tempo atrás. Então a reflexão semanal é essa. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de construções positivas. E não esqueçam, deixem o like, deixem os seus comentários, inclusive falando qual é o grau de renúncia que você já conseguiu fazer para seguir Jesus. E também compartilhem o vídeo. Até a próxima!